Olá, amigos da Band, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a medida cautelar do ministro Ricardo Lewandowski sobre a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI número 6363, que foi ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade. Vamos entender aqui o que é tudo isso que eu estou dizendo. O partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, pedindo que 2 pontos da medida provisória 936 fossem considerados inconstitucionais. Quais são esses pontos? O parágrafo 4º do artigo 11 e o artigo 12 na sua íntegra. Vamos recapitular. O parágrafo 4º do artigo 11 fala na comunicação ao Sindicato dos Trabalhadores, no prazo de 10 dias, dos acordos individuais, tanto para a suspensão do contrato, como para a diminuição da jornada de trabalho e do salário do empregado. E o artigo 12 fala sobre a possibilidade de pactuação de acordo individual para essas medidas para os empregados que recebem até 3 salários mínimos, então até R$ 3.135, e para os empregados que recebem salário igual ou superior a 2 vezes o teto de benefícios da Previdência Social, atualmente em R$ 12.202,12. Para esses 2 casos, nós poderíamos ter acordo individual. Muito bem. A Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 6, ela vai nos dizer que somente posso fazer a redução do salário com convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. É o princípio da irredutibilidade salarial. Então, está muito claro, está muito explícito na Constituição. É verdade que a ADI está mencionando outros pontos da Constituição Federal, todos são 5 pontos, mas o principal é esse, é o princípio da irredutibilidade salarial, e a redução do salário só pode ser feita através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Portanto, veja que, de fato, a MP ela está colocando a possibilidade de nós pactuarmos acordo individual para redução do salário. E a Constituição Federal, que nós sabemos, está acima de todas as outras leis, ela diz que só pode ter a redução salarial se eu tiver acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Assim, nos parece, e também na opinião do ministro Ricardo Lewandowski, que houve uma violação da Constituição Federal. A Constituição fala que não pode acordo individual para redução do salário, e a medida provisória diz que em alguns casos nós podemos utilizar de acordo individual. E aí a medida cautelar, ela vai trazer o seguinte, ela vai dizer assim: o simples fato de nós comunicarmos o sindicato no prazo de 10 dias da celebração do acordo individual não tira a inconstitucionalidade da MP, sendo necessário que o sindicato se manifeste. Então, olha como vai ficar a partir de agora. Você tem o prazo de 10 dias para comunicar ao sindicato dos acordos individuais que forem feitos para as medidas que colocam a MP 936. Isso continua. E o sindicato vai ter o prazo de 8 dias para se manifestar. Esse prazo de 8 dias, o ministro Ricardo Lewandowski, ele tirou do artigo 617 da CLT. Então, o sindicato vai ter o prazo de 8 dias para se manifestar. O sindicato ele tem 2 alternativas. Ou ele concorda com o acordo, e aí vida que segue, não tem problema nenhum, ele concordou, ou ele provoca a negociação coletiva. Ele fala assim, olha, não pode, para redução de salário ou para suspensão do contrato, não pode fazer com acordo individual, nós precisaremos fazer um acordo coletivo para a celebração desse acordo. Qual que é o prazo do sindicato? 8 dias. Se o sindicato não se manifestar, então se ele for inerte, se ele simplesmente não responder à comunicação, a própria medida cautelar vai dizer que é considerado que ele concordou. Tudo bem aqui? Então a inércia do sindicato vai ser considerado que ele concordou com o acordo individual. Passou os 8 dias, o sindicato não se manifestou, vida que segue, o acordo individual está valendo. Tudo bem, meus amigos? Então veja, nós temos aqui uma dificuldade a mais que nós não tínhamos anteriormente. Anteriormente, bastava a simples comunicação ao sindicato. Agora não. Agora o sindicato vai ter que se manifestar a favor ou se manifestar contra os acordos pactuados da minha empresa. Existem 2 coisas que eu ainda preciso comentar contigo. A primeira é uma dificuldade que muitos estão encontrando, que são os sindicatos estarem fechados. Tem muito sindicato que está fechado. E aqui nós precisamos lembrar
que existe uma estrutura sindical. Acima do sindicato nós temos as federações e acima das federações nós temos as confederações. Então dá uma olhadinha se o seu sindicato é filiado a uma federação e se ele é filiado e se essa federação é filiada a uma confederação. Por exemplo, Sindicato dos Comerciários, vou dar o exemplo aqui de São Paulo, está filiado à Federação dos Comerciários de São Paulo, ou seja, a FEComerciários, não é FEComércio, FEComércio é para a questão patronal, aqui é FEComerciários. E a FEComerciários está afiliada à CNTC, Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Comércios. Então veja, nós temos aqui uma estrutura. Se o sindicato está fechado, eu comunico à federação. Se está fechada, comunico à confederação. Tanto a federação como a confederação, como são estruturas maiores, elas estão abertas, inclusive já verifiquei, a própria FEComerciários está aberta e também a CNTC também está aberta. E as duas, meus amigos, já divulgaram nota repudiando a MP 936. Então, assim, há uma possibilidade muito grande dos sindicatos não aceitarem os acordos individuais. Essa comunicação do sindicato, a medida cautelar não traz como deve ser feita, a MP também não, mas via de regra ela pode ser feita de maneira eletrônica, você pode fazer por e-mail. Tudo bem? Bacana? Então, basicamente é isso. Eu sei que essa explicação que eu dei, ela não vai resolver todos os problemas de maneira nenhuma. Tem muita coisa que ainda não está resolvida. Inclusive, eu costumo brincar, profissional de departamento pessoal, profissional da área trabalhista, não se sinta sozinho, você está perdido? Nós também estamos. Todos estão neste momento. Não existe resposta para tudo. O próprio governo vai ter que se manifestar, vai ter que dar quais as orientações as empresas vão ter que seguir em algumas determinadas situações. Por quê? Porque, poxa, esse sindicato está fechado, não tem filiação nenhuma a uma federação. E aí, como é que eu faço? E a questão das domésticas? Então, assim, tem uma série de situações que nós não temos respostas. Não adianta eu inventar uma resposta neste momento. Nós precisamos aguardar uma solução oficial e eu imagino que essa solução ela deve vir logo aí a qualquer momento. Tudo bem? Bacana? Então, recapitulando aqui. Hoje, pactuei um acordo individual com o empregado para a adoção de uma das medidas da MP 936. Eu tenho que comunicar ao sindicato no prazo de 10 dias, e aqui eu te recomendo a já comunicar os 3, se você tiver. Comunica o sindicato, comunica a federação, comunica a confederação. E lembra que eu tenho também o prazo de comunicar ao Ministério da Economia também em 10 dias. Então, eu também tenho que comunicar ao Ministério da Economia em 10 dias. Eu tenho prazo também para fazer essa comunicação. A comunicação, nós colocamos nas nossas redes sociais, será através do empregador web, que inclusive já está disponibilizado. Legal? O sindicato, ele pode ou concordar, ou ele pode discordar e provocar a negociação coletiva. Se discordar, vai ter que ser feita a negociação coletiva para aí sim serem adotadas as medidas. Se o sindicato não se manifestar em 8 dias, vida que segue é porque ele concordou, ele ficou inerte à sua comunicação. Bacana? Legal? Se te ajudou esse vídeo a esclarecer alguma coisa da medida cautelar, não deixe de dar o like no vídeo, não deixe de se inscrever no canal. A gente está muito feliz aí que nós estamos vendo muitas pessoas da área estudando, pesquisando, buscando informação, e é isso que tem que acontecer mesmo. Neste momento nós temos que estar muito atentos a todo e qualquer movimento do governo em relação a MPs, a medidas que estão sendo adotadas e também, obviamente, nessa questão judicial, ficar muito atento e também tentar evitar aí uma insegurança jurídica que me parece neste momento ser inevitável. Legal? A gente se vê nos próximos vídeos da Avante. Até mais. Tchau, tchau.